A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, o meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Hagite o tivera depois de Absalão, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadoque, sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, a Benaia, aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Hagite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabes? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, seu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhes: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou-se a cabeça e prostrou-se perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou vacas, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, ao sacerdote, a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com os teus pais, e eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e se ele assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, animais
cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e os capitães dos exércitos, a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo eu teu servo, a Zadok o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual reuniu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Vive o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi constitui Salomão rei em seu lugar. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaias, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok e o sacerdote com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas e manifestando grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra tremeu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse-lhe Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas a Adonias: Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaias, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e os fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. Dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e apegou-se à ponta do altar, e fez-lhe saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matarás a teu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nem um dos seus dedos dos seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Conselhos de Davi a Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos,
e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho para andarem perante a minha face fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abiatar, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em tempos de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Berzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estará entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não os tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. A morte de Davi. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeite. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher Abisague, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Betseba ao rei Salomão e a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho? Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual o feriu de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. A morte de Joabe e de Simei. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo:
vai e mate-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse, assim diz o rei, sai daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim Joabe me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, mate-os e sepulte-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e o matou a espada, sem que meu pai Davi soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recaia o sangue dele sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e atacou e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou chamar a Simei e disse-lhe, edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saia, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que, sem dúvida, morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei, boa esta palavra como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maca, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abardou um jumento e foi para Gate, ter com Aques, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe, não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo, no dia em que saíres para uma ou para outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerá? E tu me disseste, boa esta palavra que ouvi, porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei, bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e o feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Capítulo 3. Salomão se casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente nos altos se sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o altar maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Salomão pede a Deus sabedoria. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este seu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isto. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pedistes para ti
riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também, até que não pediste, te dei, assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e percebeu que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou com sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. A sabedoria de Salomão. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o filho é meu filho, e o teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E a trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4. A administração do reino. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretário, Josafá, filho de Ailude, chanceler, Benaia, filho de Joiada, sobre o exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, sobre os provedores. Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todos o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, das montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Salabim, Bet-Semes, Elon e em Bet-Anã, Ben-Rezed, em Arubote. Também este tinha Socó e toda a terra de Efer, Ben-Abinadab, em todo o território de Dor. Tinha este a Tavate, filho de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Tanak, Megido e toda Bet-Sean, que era junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, além de Jaquemeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o território de Argobe, o que está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás, Naphtali, também este tomou a Bazemate, filho de Salomão, por mulher. Baná, filho de Buzai, em Aser e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã,
e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao limite com o Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, sem contar os veados e as cabras montesas, os corços e as aves cevadas, porque dominavam sobre tudo quanto havia no lado de cá do rio. Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão, pois nenhum deixava faltar, e traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estavam, cada um segundo o seu cargo. A sabedoria e fama de Salomão. Deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. Acordo com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, a seus servos a Salomão, porque ouvia que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, e farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram um acordo preparativo para construir o templo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo o Israel, de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano cada mês 10.000 homens. Um mês estava no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão que estavam sobre aquela obra, 3.300,
os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Obrigado pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, irmão, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.